E aí, tudo bem? Nós vamos fazer uma reflexão sobre como que o corpo, né, a corporeidade foi vista aí durante a história da filosofia. Tá? Começo citando para vocês Platão. Tá? Para Platão, as ideias não são criadas pelos seres humanos por meio do pensamento. As ideias elas são eternas, sempre existiram e sempre existirão, porque elas são perfeitas. Tá? O que nós podemos fazer pelo pensamento é tentar chegar a conhecer essas ideias que estão além do mundo sensível que a gente percebe o tempo todo. Tá? Ele relata que um espírito artesão chamado Demiurgo teria na confecção, na criação do mundo, conforme ele foi pegando as ideias, ele foi fazendo cópia das ideias com a matéria sem forma. Tá? Então vamos lá. Então, a partir da ideia da árvore, uma ideia perfeita, ele criou diversas cópias de árvores materiais. Tá? Então, para o filósofo, o corpo humano é parte do mundo sensível, enquanto a alma é parte do mundo ideal. Já Aristóteles vai defender a noção de ilemorfismo. Tá? Hile, matéria, morfe, forma. Tá? Porque todas as coisas são resultantes de dois princípios diferentes e complementares: a matéria e a forma. A matéria é aquilo que a coisa é feita, a forma é o que faz com que a coisa seja aquilo que é. No caso de nós seres humanos, o corpo físico é a matéria e a forma é dada pela alma. Tá? Então, mais do que Platão, essas duas realidades são inseparáveis. São distintas, só que são inseparáveis. Uma só pode agir em conjunto com a outra. Essa concepção de Aristóteles pode ser chamada de orgânica. A alma é aquilo que anima o corpo, estando totalmente integrada a ele. Corpo e alma formam um organismo, um sistema orgânico. No século XVII, Bento de Spinoza, né, de origem judaica, né, que nasceu onde hoje é a Alemanha, né, em Amsterdã, ele surgiu uma posição diferente dessa visão dualística que compreendia o ser humano como corpo e alma. Tá? O filósofo ele não utiliza a palavra alma, ele sempre utiliza mente. Para ele, mente e corpo são uma coisa só. Quando nos referimos ao pensamento, chamamos de mente. E quando se trata de matéria, chamamos de corpo. Um não pode ser concebido sem o outro. Tá? E interessante que assim, ele contrariando a tradição filosófica, né, de mais de 2000 anos, né, que é de Platão e Aristóteles, ele elaborou uma concepção não dualista do ser humano. Tá? Quando ele afirma que mente e corpo são uma coisa só, né, ele tá indo contra essa visão dualista. Tá? Ele vai negar que a mente prevaleça sobre o corpo. Né? Para ele, tanto a mente como o corpo são uma coisa só. Nem o corpo pode obrigar a mente a pensar, nem a mente pode forçar o corpo a agir. Ele vai dar o exemplo dos atletas, né? Que vão estar sempre aí superando os limites do corpo. Então, para Spinoza, as ações do corpo, elas dependem dos estímulos que ele recebe. Spinoza chamou esses estímulos de afecções. O corpo pode ser afetado de diferentes formas e ele age a partir dessas afecções. Tá? Então, dependendo de como o corpo é afetado, a potência dele de agir aumenta. Né? Quando ele tem um aumento nessa potência, ele chama de alegria. Quando tem diminuição, ele chama de tristeza. E aí, diferente do poema do Arnaldo Antunes, que fala que o corpo precisa de um recheio, né? Ele vai falar que não há recheio para o corpo, né? Porque a alma aí, no caso, que ele vai denominar mente, faz parte do corpo. No século XX, nós vamos ter o Ponty, que ele vai falar que ele vai criar o termo corpo próprio, né? Ele vai refutar a afirmação de Descartes, que ele dizia penso, logo existo, tá? Que coloca a mente, que coloca o pensamento em primeiro lugar. Tá? Ele vai dizer que na verdade não existe isso. Tá? Corpo e mente é uma coisa só. Né? Ele ainda vai refutar alguns psicólogos, alguns fisiologistas que tentam considerar o corpo por um objeto, um mecanismo como funcionamento. Tá? Ele vai ainda afirmar, né, que o meu corpo próprio é a sede da percepção do mundo e de mim mesmo, possibilidade única de existência concreta.
O Foucault, analisando também a fala do Descartes, ele vai chegar à conclusão que quando os filósofos colocam a mente em primeiro lugar, é porque eles estão querendo esconder a realidade social no qual eles viviam. Porque com a Revolução Industrial, o ser humano passou a ter o corpo, digamos aí, quase que escravizado. As pessoas não tinham tempo para o lazer, para nada, não tinham tempo para cuidar do corpo. E o Foucault vai falar então que vai ser criado um poder disciplinar para fazer com que as pessoas elas consigam viver conforme essa nova ordem aí pós-revolução industrial vai obrigá-las. Ele vai criticar isso, né? Ele vai falar que quando o filósofo ele se prende lá no campo do saber é porque ele está fugindo da, do que está acontecendo na sociedade, né? Só que se a gente pensar em disciplina, ela pode ser vista de uma forma pejorativa, como pode ser vista de uma forma positiva também. Tem disciplina em todos os lugares, tem disciplina nas instituições, nas fábricas, nas escolas, nos hospitais, prisões, quartéis e por aí fora, tá? Se a gente pensar na escola, a escola ela é cheia de exemplos disso, né, do poder disciplinar. A escola tem o horário, ela tem o sinal, ela tem a forma que os alunos têm que sentar, tem a questão do uniforme, é, 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 esquemas de conduta, né, documentos ali de regulamentos de conduta e por aí fora vai, tá? Só que isso, a ideia da disciplina é transformar o estudante em um indivíduo. E por mais que isso possa, vamos pensar de uma forma ruim para isso, né? Por mais que isso é ruim, o corpo também ele resiste o controle que é imposto. O Foucault ele vai falar isso. O corpo ele resiste o que é imposto a ele. Nós resistimos o que é imposto a ele. Tá? E dando exemplo da educação, a mesma educação que pode ser feita para controlar, ela pode ser usada para a pessoa fugir do controle, fugir daquilo que ela não entende como sendo correto, como sendo coerente. E falar do corpo, a gente entra também em outras questões, porque entra a questão da sexualidade. A sexualidade ela é indiferente do biológico e do cultural, tá? Essa questão é muito complexa, tá? Porque o sexo ele é biológico, mas a maneira de viver o século ela é cultural, tá? Por isso que ela vai se modificar de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de época para época. O Foucault ele vai em 76 lançar uma obra História da Sexualidade, a vontade de saber. E ele então vai fazer uma, uma análise nas sociedades dos séculos 16 e 17. Tá? Ele vai falar o seguinte, ó, por mais que dizia que o sexo ele era reprimido, ele foi valorizado, tá? Como segredo por excelência. Tá? Em decorrência disso, falava-se muito sobre sexo, na medida em que ele era reprimido. Tá? Então, procurando estabelecer a verdade do sexo, as civilizações elas encontraram basicamente dois caminhos. Né? Por um lado, criaram uma espécie de arte erótica, como uma forma de prescrever as melhores e mais corretas maneiras de ver o sexo, tá? Como o hindu Kama Sutra. E, por outro lado, as sociedades ocidentais produziram um conhecimento científico sobre o sexo, como uma forma lícita de procurar aí a sua verdade. Tá? Disso vai resultar aí as tais morais sexuais, a moral sexual. Nessa moral sexual predominou a perspectiva heterossexual, que afirma a distinção absoluta entre o homem e a mulher, centrada numa visão biológica. Tá? Só que, no entanto, a sexualidade ela envolve uma conjunção dos fatores biológicos e culturais, tá? Ah, e o estudo dessas questões vai aí surgir o que é chamado de questão de gênero. Tá? Então, ou seja, não dá para você definir uma pessoa necessariamente pela cultura ou necessariamente pelo sexo biológico que essa pessoa tem. Falando também sobre os gêneros, a Simone de Beauvoir, tá? Ela vai escrever em 1949 o livro chamado Segundo Sexo. Tá? No Segundo Sexo, ela vai afirmar que ninguém nasce mulher. A mulher torna-se mulher conforme ela vive. Tá? Então não existe nada de natureza feminina ou ser mulher. Tá? Isso é uma construção que a mulher vai adquirir no decorrer da vida dela.
né? E a afirmação, ela vai falar isso, né? Porque a mulher ela vai ser considerada o outro, o não homem. Sempre na história o homem vai ser colocado em primeiro plano, A visão do homem vai ser colocada em primeiro plano. A mulher ela vai ficar em segundo plano. Então, o pensamento da Simone ela vai ser, ser seguido, vai orientar aí os movimentos feministas e também vai servir para que possa ser usado em outros conceitos. Ou seja, ninguém nasce homem, torna-se homem. Ninguém nasce homossexual, torna-se homossexual. Ela vai afirmar que é na vivência, que é na construção que a pessoa ela vai ali se descobrindo, vendo o que é melhor para ela. Esse assunto ele é tão polêmico, porque a sexualidade ela foi reprimida, né, pela moral do Ocidente, que hoje no Brasil nós temos aí vários movimentos até de refutação ao ensino de sociologia nas escolas, porque no estudo de sociologia nós fazemos esses questionamentos. Nós questionamos essa imposição biológica que tem sobre a definição sexual das pessoas, né? Temos aí movimentos no Brasil, temos políticos e tudo mais, campanhas de fake news e por aí afora, para tentar impor que o indivíduo ele tem que ser homem conforme o biológico dele ou mulher conforme o biológico dela. Isso é uma imposição cultural. É a cultura impondo a sexualidade das pessoas, é a cultura, é a sociedade tentando controlar o corpo das pessoas. E aí que vem a gravidade, né? Quem é a instituição, quem é o Estado, quem é o governante, ou quem sou eu para querer controlar o corpo do outro, querer controlar o que o outro faz com o corpo dele.